Oi, pessoal. Quero conversar aqui com vocês em relação a frutas. A gente tem várias opiniões sobre o assunto, né? Alguns são a favor, alguns são contra. Então eu tô aqui para tentar esclarecer um pouco o porquê disso tudo, de que forma você pode incorporar elas na tua alimentação diária. E sim, a gente pode sim consumir frutas. Elas são excelentes fontes de nutrientes, são naturais, não possuem lista de ingredientes e, obviamente, se for orgânica, ainda melhor. Mas vamos lá. O que é a fruta? Onde ela se encaixa? A fruta ela é uma fonte de carboidratos, tá? Então, tirando abacate e coco, que tem um perfil de gorduras presentes, então a gente usa elas mais quando a gente quer uma gordura naquela refeição, uma gordura boa naquela refeição, as outras frutas, elas são fontes de carboidrato. Então, por isso, primeiro item a ser observado ou aplicado, você não pode considerar a fruta uma coisa livre, que você pode simplesmente comer o quanto quiser, a hora que quiser, que ela é inerte. Não, ela tem carboidratos na sua composição e o carboidrato, assim como os demais, o que são os demais? O arroz, a batata, o macarrão, o pão, a tapioca, a aveia, são todos carboidratos. Então ela entra neste conjunto de alimentos, tá? Neste grupo. Quando a gente tem uma refeição que ela é repleta de carboidratos, não é a melhor estratégia você adicionar uma fruta ali, tá? Então, primeira coisa, ela não deve ser consumida de forma livre. Ela precisa ser pensado o momento certo do dia para você colocar ela, que é onde você precisa de carboidratos, tá? Por isso que eu comentei o grupo dela antes. Então, vamos lá, voltando ao raciocínio do momento do dia. Se você tem uma refeição repleta de carboidratos, por exemplo, o almoço, tá? Então, o almoço normalmente a gente tem lá arroz, feijão, macarrão, batata, enfim, a gente tem ali uma quantidade boa de carboidratos, é o nosso tradicional, pelo menos. Não é inteligente, vamos dizer assim, não é interessante, não é inteligente não é interessante você colocar fruta como sobremesa, porque você já tem carboidrato ali, tá? Então, o melhor momento seria nos outros horários do dia onde você não tem uma quantidade grande de carboidratos, por exemplo, numa refeição intermediária. Além dela ser prática para você carregar, normalmente você consegue administrar melhor estes horários intermediários. Então, por exemplo, à tarde, você não tem hábito de comer um monte de arroz, um monte de macarrão, né? Então, você pode sim estar optando por outras fontes de carboidrato e por que não a fruta. Claro que se você comer um monte de bolo ou pão, não cabe novamente a fruta. Então, quando você pensar na fruta, pense ela como parte do grupo. Se você já tem outra fonte, talvez não seja interessante você incorporar a fruta, salvo exceções, se você dosar um pouco de cada para ter então uma quantidade adequada naquela refeição. Então, por exemplo, à tarde eu vou comer, eu, Georgia, como sempre mingau ou alguma coisa com aveia à tarde. Como a quantidade de aveia que a gente acaba utilizando às vezes não é grande, 2 colheres de sopa, por exemplo, isso dá 20 gramas, colocar uma fruta junto não é de todo ruim, porque eu estou só completando algo que eu tenho pouco. Agora, se eu usar mais aveia, usar 50, 60 gramas de aveia, talvez a fruta não seja tão interessante junto a isso, entende? Então, quando a gente pensar em fruta, a gente precisa pensar nisso. De que forma eu vou administrar ela, em que momento do dia eu tenho menos carboidrato, para ela então ser a minha fonte energética daquela refeição. E aí, voltando para o almoço, o que eu vejo bastante comum? As pessoas comerem a refeição e aí elas querem uma sobremesa e acabam consumindo a fruta como sobremesa ou como, enfim, fechamento do almoço. E aí ela entra às vezes como parte de substituição do doce que aquela pessoa quer. Só que o que acontece na prática? Primeiro, o ideal é você ficar com os carboidratos só da refeição, não colocar sobremesa, não colocar nada, certo? Se for colocar sobremesa, algumas vezes é melhor você pegar um pedaço pequeno de chocolate amargo, de 70% para cima, e aí saciar essa questão do doce ou enfim, concluir, né, fechar bem esse almoço, do que colocar uma fruta que vai ter uma quantidade maior
de carboidratos, porque normalmente não vai comer um moranguinho, né? Você vai comer uma fatia de abacaxi mais grossa ou uma laranja, enfim, você vai comer uma quantidade maior. E a vontade de doce, mais para frente, pode vir a aparecer novamente, porque você não supriu aquela carência que você queria, aquele desejo que você queria, e aí lá de tarde você acaba comendo um biscoito doce porque você queria uma coisa doce. Então é mais esperto você colocar de sobremesa um pedacinho de chocolate amargo, ver se já não te tranquiliza isso, e aí colocar fruta como lanche da tarde, caso precise de alguma coisa doce, ou caso queira uma fruta na tua dieta, tá? Então essa pode ser uma estratégia. E aí as nossas frutas, fontes de gorduras, vocês podem estar utilizando nos momentos onde você já tem carboidrato presente. Então às vezes a gente pode ter ali uma refeição ou que já tenha carboidrato presente, daí você quer um pouco de gordura junto. Então, por exemplo, uma fatia de pão com um ovo tostadinho ali, né, na frigideira ou mexido, e um abacate. Ou na ceia antes de dormir, você pode comer abacate ou um pedaço de coco in natura, tá? Não adoçado se for seco. Então, você pode estar usufruindo desses momentos que você não quer colocar carboidratos naquela refeição, por exemplo, na ceia, ou que você queira complementar com uma fruta, mas que seja fonte de gordura e não de carboidrato, por exemplo, no café da manhã com o pão, tá? Mas claro que, obviamente, vai depender de cada caso, né? Isso tudo é só uma referência dentro das dúvidas que surgem. E aí, das frutas, só pra gente concluir, existem as mais ricas em carboidratos e as que têm um pouco menos, tá? Então, as que têm mais, normalmente são aquelas mais densas, e as que têm menos, as mais aguadinhas. Então, aquelas que têm mais suquinho, por exemplo, a melancia, o morango, a maçã, são frutas com teor de carboidratos um pouco menor, frutose um pouco menor. E as mais densas, por exemplo, a banana, ela já entra como um aporte um pouco maior de frutose. Então, quando você for fazer escolhas, também pode estar fazendo essa relação. Se você quer uma coisa que te sustente mais, que tenha uma quantidade maior de carboidratos, você pode pegar as mais densas. Se você quer uma coisa mais leve, mais refrescante, você pode pegar as que tem mais suquinho, obviamente sempre respeitando a porção, né? Então, frutas pequenas normalmente são 2 e uma maior é uma, tá? Se for a unidade, ou uma fatia, enfim, não é o melão inteiro e sim uma fatia, por exemplo, tá? Então, eu espero que tenha ajudado um pouco a desmistificar essa questão das frutas, que eu vejo que há uma certa banalização delas. Elas podem sim estar presentes, elas devem até estar presentes, mas obviamente considerando as características delas, que é em relação a serem fontes de carboidratos na sua maioria. Então, não deve ser consumida de forma livre o dia inteiro, tá? Porque isso pode vir a alterar a glicose no sangue, pode vir a fazer você ganhar gordura corporal, porque querendo ou não você está comendo mais carboidrato do que você precisa. E sabendo incorporar elas te trarão bastante benefícios. E também a questão das fontes de gorduras boas, que nem o coco e o abacate, você pode estar usando elas em momentos onde você não quer carboidrato. Ou porque já tem, ou porque você não vai usar como fonte energética, por exemplo, antes de dormir, tá? Eu espero que tenha te ajudado e façam boas escolhas, que seriam as frutas da época, para a gente ter mais sabor, mais nutrientes e um valor mais acessível.